Próxima questão, outra de orgânica. Cada alimento possui propriedades bem particulares percebidas pelos organismos do sentido, pelos órgãos do sentido. O olfato nos permite identificar os mais diversos aromas e o paladar nos permite reconhecer os sabores doce, azedo, salgado e amargo. Assim, essa combinação de aroma e sabor recebeu a designação do termo flavor, e as substâncias naturais ou artificiais responsáveis por acentuar o sabor e o aroma dos alimentos e bebidas são chamados flavorizantes. Os ésteres são substâncias flavorizantes amplamente utilizadas na indústria alimentícia, voltada para a produção de doces e guloseimas. Como exemplo, podemos citar o formiato de isobutila, que é o flavorizante para framboesa. Estrutura do esquema. A respeito dos possíveis isômeros desse composto, podemos afirmar que 1 e 2 são respectivamente. Então, aqui ele te dá a estrutura do flavorizante, que é um quê? Um éster, né? A carbonila ligada a um oxigênio e que continua a cadeia. Então, ele quer o isômero de função, ou seja, outra função, e o isômero chamado de metameria. Metameria é a isomeria de posição. Como eles são isômeros, isso quer dizer que eles têm a mesma fórmula molecular. Então, para começar aqui, a fórmula molecular do composto. Então, é C, 1, 2, 3, 4, 5, H. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E O2. Essa fórmula molecular do composto, com consequência, a fórmula dos seus isômeros. O isômero de função. Vamos ver a alternativa. Quando fala em éster, já dá para pensar aqui num ácido carboxílico, né? E já é a primeira alternativa, ó, ácido pentanóico. Vamos ver. Então, é CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, C, dupla O, OH. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e 3, 5, 7, 8, 9, 10, 2 hidroxilas. Igual fórmula molecular, diferente função. Então, poderia ser essa. Só que a segunda, você não precisava nem saber o que é metameria. Por quê? E nem desenhar a estrutura. Olha aqui, but 4, et 2. Então, essa estrutura já vai te gerar 6 carbonos. Então, aqui você já elimina, sem nem precisar fazer a estrutura. Isso vai acontecer em outras alternativas. Olha aqui, o et, but, também vai dar 6 carbonos na estrutura. Não pode ser. Agora aqui, etanoato de propila, 5 carbonos, né, na estrutura. Então, pode. Vamos conferir a C, então. Aqui a gente já conseguiu, ó, eliminar a B. Vamos ver a C, ácido 2,2-dimetilpropanoico. Então, seria quem? CH3, C, 2-dimetil propanoico. Vamos ver a fórmula molecular. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 9, 10 hidrogênios e oxigênio. E é um ácido carboxílico, então pode ser. Agora olhar o éster que ele dá. Etanoato, então CH3, C, dupla O, de propila. CH2, CH2, CH3. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 2 oxigênios, com 10. Então, aqui também poderia ser. A alternativa certa aqui, ó, letra C. Agora, vamos fazer as outras só para confirmar. Aqui, ácido 3-metilbutanoico. Vamos ver a D. 3-metilbutanoico seria
CH3, C, OH, e aqui seria uma metila aqui. Poderia ser. Agora vamos ver a próxima alternativa, ó, propanoato de metila, prop 3, met 1, então aqui daria um C4, não poderia ser. O ácido 3-metilpentanoico, a mesma coisa, ó, 5 carbonos mais a metila, 6 carbonos, elimina. Então, realmente, a alternativa certa é a letra C. Se você fizesse essa questão só sabendo que a fórmula molecular dos isômeros é a mesma, não precisaria nem saber o que é metameria e isomeria de função. Dava para eliminar. Questão 32. Julgue os itens a seguir, considerando as soluções e as formas de expressar a sua concentração. Então, ele vai tratar da solução e de concentração. 1. Formam somente uma fase? Correto. Solução é exatamente isso. Então, uma solução é uma mistura que apresenta uma fase. Você não consegue distinguir entre o soluto e o solvente. 2. Os seus componentes são separados por processos físicos corretos. Um exemplo, a mistura, ou seja, uma solução de NaCl em água, ela pode ser separada por destilação, que é um processo físico, ou seja, é usada uma propriedade física. No caso, é a diferença do ponto de ebulição aqui. 3. Um exemplo de solução é a mistura de água líquida e água sólida? Não, porque é o mesmo composto que forma tanto a água sólida, né, o gelo, quanto a água líquida. É tudo água. No entanto, se você observar, a água líquida e sólida formam duas fases, mesmo sendo tudo água. Então, é uma mistura de duas fases. 3. A concentração em quantidade de matéria, ou seja, isso daqui, concentração em quantidade de matéria, é igual a mol por litro. É a relação dada entre uma quantidade de matéria do soluto, N, e o volume da solução em mililitros? Não. Isso daqui, a concentração em quantidade de matéria é quantidade de matéria, que é expressa em números de mols por litro. Então, essa daqui está errada, ficando então alternativas certas 1 e 2. Aqui ele pede a certa mesmo, então vai ser a letra, qual que está 1 e a 2? Alternativa aí. 33. Ao técnico em laboratório foi solicitado o preparo de 1 litro de uma solução de hidróxido de sódio na concentração de 4 gramas por litro. Qual é o volume necessário de uma solução de hidróxido de sódio na concentração de 80 gramas por litro e quais são as vidrarias que podem ser utilizadas para o preparo de solução? Então, aqui envolve tanto uma parte prática de preparo de soluções, né, para conhecer as vidrarias, quanto os cálculos de diluição. Por quê? Você vai partir de uma solução de maior concentração para uma de concentração mais baixa. Quando a gente fala de diluição, a gente sempre lembra da equação, né? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Então, o que ele quer saber? O volume que ele vai pegar de uma solução que tinha 80 gramas por litro inicialmente. Então, o volume que ele vai pegar dessa solução para preparar uma solução de 4 gramas por litro, sendo 1 litro dessa solução.
Então, aqui, resolvendo, V1 vai ser igual a 0,05 litros. Como ele deu as alternativas em ml, então vamos transformar, isso vai ser igual a, só fazer vezes 1000 a 50 ml. Então, as alternativas que não tem 50 ml, a gente já elimina, ficando entre a e a C. No preparo de solução, nós definimos aqui, vamos ver, qual balão que é utilizado no laboratório para preparar a solução? O balão volumétrico. Porque balão de fundo redondo, que é a alternativa A gente utiliza, por exemplo, para destilação. Então, é o balão volumétrico. Então, aqui já dá a alternativa C, 50 ml, o balão volumétrico e uma pipeta volumétrica. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Ele colocou nas alternativas, por exemplo, pipeta volumétrica, se tivesse graduada. Se tivesse uma alternativa que desse, por exemplo, 50 ml, balão volumétrico e pipeta graduada, ela estaria errada também. Nesse caso, a gente vai pegar uma pipeta volumétrica também. Por quê? Nós temos um volume exato. As pipetas volumétricas a gente tem, por exemplo, de 1 ml, de 5, de 10, de 15, 20, 25, 50 ml. Se fosse aqui, imaginando, 49 ml, aí sim você pegaria uma graduada, porque ela é a segunda mais precisa e você utiliza para pegar volumes que não são exatos. Então, aqui, se tivesse a alternativa da graduada, estaria errada, tá? Então, é balão volumétrico e a pipeta volumétrica. 34. O gráfico abaixo indica as curvas de solubilidade de 8 sais diferentes. Então, aqui é a curva de solubilidade, em que a gente tem temperatura por gramas de sal em 100 gramas de água. A questão pede, das afirmativas feitas, estão corretas apenas, então ele quer as corretas, vamos analisar. A primeira, a dissolução do sulfato de lítio é exotérmica e a do KCl é endotérmica. Quando que uma dissolução é exo ou exotérmica, a gente pode avaliar aqui. Quando você tem o aumento da temperatura, aumenta a solubilidade, você tem um processo endotérmico. Porque a dissolução, o processo de dissolução, ou seja, direto, ele é favorecido com o aumento da temperatura. Se você tem que a diminuição da temperatura, deixa eu pôr em outra cor aqui. Se a diminuição da temperatura, ele aumenta então a solubilidade, vou escrever aqui em cima, então a diminuição da temperatura aumenta a solubilidade, então você tem um processo exotérmico. Então vamos olhar aqui o que está acontecendo com aqui, ó, o sulfato de lítio. À medida que eu diminuo a temperatura, que eu aumento a temperatura, na verdade, eu estou diminuindo a solubilidade. Então, ele é exotérmico. Por quê? Se eu diminuísse a temperatura dele, eu estaria aqui aumentando a solubilidade. Então, tá certo. Agora, o KCl é endotérmica.
O que está acontecendo aqui? KCl está aqui. À medida que a temperatura está aumentando, a quantidade solubilizada aqui também está aumentando. Então, ele é um processo endotérmico. Tá certo essa? A 40 graus Celsius, o cloreto de lítio, vamos achar o cloreto de lítio aqui, é mais solúvel que o KCl e menos solúvel que o RBCl. Então, vamos olhar a 40 graus Celsius. Então, em 40 graus Celsius, aqui passar a linha, o cloreto de lítio é mais solúvel que o KCl, correto? Aqui está o KCl, ó. Então, ele tem menos soluto dissolvido que o cloreto de lítio. E é menos solúvel que o RBCl. Cadê? RBCl aqui. Ele tem mais soluto dissolvido que o cloreto de lítio. Então, essa também tá certa. A terceira. Se forem acrescentados 10 gramas de nitrato de sódio a 100 gramas de água a 60 graus Celsius, será obtida uma solução insaturada. Aqui ele fala em 50 gramas de água, só que cuidado, porque o gráfico está em 100 gramas de água. Então, fazendo uma relação aqui, se 50 gramas de água tem 100, se eu tiver 100 gramas de água aqui, eu vou ter 200 gramas do sal, né? Do NaNO3, do nitrato. Isso em 60 graus será uma solução insaturada. Vamos ver. Então, 60 graus. Observar aqui, 200 gramas. Vamos ver em 60 graus. 200 gramas vai estar aqui em cima, né? Vamos supor. Aqui está o nitrato. E aqui a curva dele de solubilidade. Esse ponto está acima da curva, correto? Então, essa seria uma solução super saturada e não insaturada. Insaturada é quando o ponto está abaixo da curva de solubilidade. E quando o ponto está sobre a curva, é uma solução saturada. Então, essa alternativa está errada, porque insaturada ela deveria ter o ponto abaixo da curva. 4. Quando uma solução aquosa saturada de cloreto de amônio, inicialmente preparada a 80 graus Celsius, for resfriada a 40, será obtida uma solução insaturada? Então, vamos olhar. Inicialmente a 80 graus Celsius, uma solução saturada, ou seja, ponto na curva do cloreto de amônio. Então, olhar a curva do cloreto de amônio. A 80 graus Celsius, o ponto é esse, ou seja, vamos pôr, tem 70 gramas do sal. Se essa solução, nessa mesma quantidade, for resfriada até 40 graus Celsius, ó, ela tá acima da curva, não é? Então, se ela estivesse abaixo, que ela seria insaturada. Então, também não é uma solução insaturada, é uma solução supersaturada. Essa também tá certo, tá errada. Então, alternativa certa, 1 e 2. Letra C. 35. O fenômeno da osmose desempenha um papel fundamental na manutenção da vida. As soluções de glicose e de soro fisiológico, NaCl aquoso, são administradas a pacientes mediante injeções endovenosas. A pressão osmótica do sangue é de 7,7 atm a 25 graus Celsius.
Para evitar a osmose através das membranas dos glóbulos vermelhos do sangue, as soluções de glicose e soro fisiológico devem ter a mesma pressão osmótica que o sangue. A concentração aproximada em quantidade de matéria da solução de glicose e do soro fisiológico para que sejam isotônicas ao sangue, ou seja, pressão osmótica igual de sangue ou das soluções, é respectivamente. A pressão osmótica, pessoal, entra no estudo das propriedades coligativas das soluções. E a equação dela é a pressão osmótica, que é representada por π, é igual ao fator de Van Hoff vezes a concentração molar vezes R vezes a temperatura em Kelvin, tá? A pressão osmótica que ele quer das soluções é que seja a pressão osmótica do sangue, para ser isotônica. Então, a gente está falando de uma pressão de 7,7 atm. O fator de Van Hoff, no caso aqui da glicose. O fator de Van Hoff vai representar o número de partículas em solução. E ele é representado por números inteiros. Quando a gente está falando de soluções moleculares, que é o caso da solução de glicose, ele é igual a 1, porque a glicose não se dissocia. Agora, no caso da solução de cloreto de sódio, do sal, o que acontece com o cloreto de sódio em água? Ele se dissocia nos cátions e ânions que os constituem. Então, aqui a gente tem duas partículas. Então, I aqui fica sendo igual a 2. O que ele quer que a gente calcule é a concentração dessas duas soluções para que elas tenham essa pressão osmótica. R, ele já te deu. A temperatura é a de 25 graus Celsius, só que tem que ser em Kelvin, então mais 273, isso dá 298 Kelvin. Então, vamos calcular para a glicose qual deve ser a sua concentração. Pressão osmótica é igual a do sangue, 7,7, I igual a 1, concentração molar ou a concentração em quantidade de matéria da solução vezes R, que é 0,82, vezes a temperatura em Kelvin. Isso dá uma concentração em quantidade de matérias igual a 0,31 mol por litro para a glicose. Então, olhando aqui as alternativas, já dá para eliminar C e AD. Agora, para a solução salina de cloreto de sódio, soro fisiológico, então também 7,7. Aqui o fator de Van Hoff é 2, porque são liberados 2 íons. Concentração em quantidade de matéria, vezes R, vezes a temperatura. Isso vai dar uma concentração em quantidade de matéria de aproximadamente 0,16 mol por litro. Então, aqui vai dar a alternativa B. 36. A entalpia padrão molar de formação é a variação de entalpia na formação de um mol de um composto diretamente a partir dos seus
elementos componentes em seus estados naturais a 25 graus Celsius e um bar padrão. As entalpias de formação simplificam os cálculos em caso de moléculas complexas, pois não levam em conta as particularidades das ligações. A seguir seguem as entalpias de formação do ciclobutano e do butioneno, um alqueno isômero do ciclobutano. Então, aqui tem as reações de formação do ciclo e do seu isômero. A partir desses dados, calcule a entalpia padrão da reação de isomerização do ciclobutano em butioneno a 25 graus Celsius em kJ por mol. Então, você tem as entalpias padrão de formação dos compostos e você quer, ele está pedindo, a entalpia padrão da reação. Que reação? Da isomerização do ciclo em seu alqueno. No caso aqui seria, então, do ciclo, isomeria, é a formação do C2 dupla CH, CH2, CH3. Aqui nós temos, então, o reagente e o produto nesse caso. A entalpia padrão de reação, ela pode ser calculada pela soma da entalpia padrão de formação, então, dos produtos, menos a somatória da entalpia padrão de formação dos reagentes. Fazendo aqui a substituição dessa reação, então, a entalpia padrão de formação do produto, quem? O alqueno. Ela é igual a 1,17 kJ por mol, menos entalpia padrão de formação do reagente, que é o ciclo. Ela é igual a 26,65 kJ por mol, dando então a entalpia padrão da reação de isomerização igual a menos 25,48 kJ por mol, que vai ser a alternativa D. Essa é bem simples, né? 37. No nosso cotidiano, muitos produtos comercializados em supermercados e farmácias são soluções. Por exemplo, o vinagre é um condimento que proporciona aroma e gostos aos alimentos, e soro fisiológico é utilizado para limpeza dos olhos, lavagem de queimaduras ou feridas. Em laboratório, as soluções utilizadas rotineiramente podem ser adquiridas comercialmente ou preparadas a partir de uma solução concentrada ou de um reagente com grau de pureza elevado, líquido ou sólido. Durante uma aula experimental de química, o professor solicitou que um dos estudantes preparasse 500 ml, então volume aqui já, 500 ml de uma solução aquosa de ácido iodídrico com a concentração de 1,5 mol por litro, a partir de uma solução estoque. Então, essa é a solução que ele quer que prepare. A solução estoque é quem? O ácido iodrídico concentrado, que tem, ele dá aqui a informação, densidade igual a 1,70 gramas por centímetro cúbico, porcentagem do ácido, ou seja, o título, que é a pureza dele, 58%, e o volume aproximado de solução estoque necessário para preparar a solução é, então, ele quer saber quanto você vai pegar dessa solução para preparar essa. Vamos começar por onde aqui? Primeiro, aqui a gente tem concentração molar e o volume, certo? Então, daqui a gente já chega aqui, vamos pôr aqui solução
final. Nossa solução final vai ter 1,5 mol por litro. Quantos mols ela tem? Então, você vai preparar 500 ml, que é igual a meio litro, 0,5 litros. Isso daqui é igual a 0,75 mols. Vão ser necessários para preparar essa solução. 0,75 mols corresponde a que massa? Isso eu vou usar quem? A massa molar do ácido. Ele deu a massa molar dos componentes, a massa molar do ácido iodídrico, então é a soma deles. Então, dá 128 gramas por mol, soma de hidrogênio com o iodo. Qual a massa? Se a massa molar, a massa vai ser igual o número de mols vezes a massa molar, a massa de ácido que você vai precisar pegar para preparar. Então, isso corresponde a uma massa de 96 gramas. Só que nós estamos trabalhando com líquido, então nós vamos ter que utilizar quem? A densidade. O ácido tem 1,7 gramas por centímetro cúbico. Nós precisamos de 96 gramas, nós determinamos a massa. Então, qual o volume de solução que eu vou ter que pegar da solução estoque? Um volume de 56 centímetros cúbicos, ou, na verdade, 56 ml, né? Um centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Só que, olha só, o ácido não é 100%. Ele tem um grau de pureza. Então, em 56 ml, eu vou estar pegando, na verdade, 58% de HI. Quanto que seria, então, de volume necessário, nesse caso, para eu ter 100% do que eu quero? Então, o volume, então, é igual a 96,5 ml, ou aproximadamente aqui, que a gente vai ver na alternativa, 96,5, como é o volume aproximado, 97 ml do ácido concentrado vão ser necessários para preparar essa solução. O comportamento de um gás é independente da sua composição química e é descrito mediante 3 parâmetros termodinâmicos, que é pressão, volume e temperatura. O gás ideal é microscopicamente um modelo abstrato que está de acordo com os postulados da teoria cinética dos gases desenvolvida por Clausius, Maxwell e Boltzmann. Sobre a teoria cinética dos gases foram feitas as seguintes afirmações. Primeira, as colisões moleculares contra a parede do recipiente resultam na pressão do gás? Verdadeiro. Então, o que é a pressão? Quando o gás, em alta velocidade, se choca com as paredes do recipiente, de acordo com a teoria cinética dos gases. O movimento das moléculas é aleatório e retilíneo, certo? Os movimentos de um gás ideal, eles são completamente aleatórios, ou seja, desordenados e retilíneos, retos. Então, verdadeiro. 3. O volume das moléculas dos gases é desprezível em comparação com as grandes distâncias entre elas. Verdadeiro. Então, o volume da molécula de cada gás, ele é desprezível, ele é muito pequeno se comparado à distância entre elas. 4.
A energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Verdadeiro. Quanto maior a temperatura, maior o movimento e maior a energia cinética. Ou seja, maior a velocidade também de um gás ideal. Então, verdadeiro. Não existem forças de atração nem de repulsão entre as moléculas que constituem um gás ideal. Verdadeiro. Essa é a principal diferença entre gases ideal e reais. Os gases ideais, as forças, tanto atrativas quanto repulsivas, são desprezíveis, enquanto que nos gases reais elas são consideradas. Então, também verdadeiro. A quantidade de afirmações correta é, então, todas estão corretas. 1, 2, 3, 4, 5. Letra E. Durante uma aula sobre gases ideais, o professor lançou o seguinte desafio para os estudantes. Um gás se encontra submetido a uma pressão, então vamos marcando as informações. Pressão 1 igual a 2 atm. E temperatura 27 graus Celsius. Sofre uma transformação isocórica, ou seja, isocórica, volume constante, onde a pressão aumenta, então nós temos um P2 igual a, em 2 atm, na verdade, né? Não é igual a 2, aumenta em 2, então era 2, vai para 4 atm. Em seguida, mediante um processo isobárico, ou seja, P não se altera, o gás ocupa o volume V de 10, ou seja, V2 igual a 10 litros, e sua temperatura é de 477 graus Celsius. O volume ocupado pelo gás antes das transformações é, ou seja, quem que é esse V1? Como a gente está se tratando de um gás no recipiente fechado, então o número de mols dele, tanto no estado inicial quanto final, é igual. Vamos olhar então o que a gente tem. Nós temos o estado inicial P1, utilizando o quê? Lembrando, PV, nRT. É só trabalhar essa equação. O número de mols é igual, a constante dos gases também vai ser, então a gente pode trabalhar essa equação colocando os dois estados. Inicial é igual ao estado final. Pressão 1 vezes V1 é igual a T1 dividido por T1 é igual a pressão final vezes o volume final dividido por T2. Então, a pressão inicial, 2 atm. Volume inicial é o que a gente quer determinar. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Mas a gente tem que utilizar Kelvin, né? 273. Então, isso daqui vai ficar 300 Kelvin. É igual a pressão final 4 vezes, qual que é o volume final? 10 litros, dividido pela temperatura final em Kelvin, né? Isso vai dar uma temperatura de 750 Kelvin. Resolvendo, então, a equação, nós temos que V1 é igual a 8 litros. Esse era o volume inicial do gás, que é a alternativa B. O pesquisador norte-americano Josiah Willard Gibbs
contribuiu para a determinação da energia livre de um sistema termodinâmico, a energia livre de Gibbs. Essa é uma grandeza termodinâmica cuja variação corresponde à máxima energia útil possível de ser retirada do sistema. Ela pode ser usada para prever a espontaneidade ou não de um processo por meio da expressão ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, em que T ΔS corresponde à energia para organizar o processo e ΔH a variação de entalpia. A equação a seguir representa a oxidação da glicose formando dióxido de carbono e água a 25 graus Celsius. Então, aqui a equação com o valor da entalpia, variação de entalpia. Sabendo que o valor da variação da entropia à temperatura ambiente, ou seja, aqui a temperatura são os 25 graus Celsius, é igual a 259,5 Joule por mol por Kelvin, determine o valor aproximado da energia livre de Gibbs para a reação e indique se a reação é espontânea ou não. Então, aqui ele já te deu a equação. Então, ΔG é igual a variação de entalpia menos a temperatura, que tem que estar em Kelvin, tá? Vezes a variação de entropia. Quando que uma reação é espontânea ou não? Quando ΔG for negativo, ela é espontânea. Se for positivo, não é espontâneo o processo. Substituindo então os valores, ΔG que é igual ΔH, variação de entalpia, menos 2.801. Agora um ponto de atenção aqui, ó, até mudar a cor. Aqui, ó, quilojoule por mol. Então, isso daqui é 10 a terceira joule por mol. Por que esse cuidado? Menos quem? Vou continuar da outra cor. Menos a temperatura em Kelvin. Então, é os 25 mais 273, então isso é igual a 298 Kelvin. Então, 298 vezes a entropia. Olha só a entropia, ela é em Joule mol por Kelvin. Então, às vezes, você põe direto 2.803 sem considerar o quilo ali, a potência, e aí muda completamente a resposta. Então, isso daqui vezes 259,5 Joule por mol por Kelvin. Resolvendo, então, vai ter um ΔG igual a menos 2.878 kJ por mol. Como o valor aqui é negativo, então esse é um processo espontâneo. A alternativa correta, então, letra B.